E é exatamente por isso que você não deveria deixar todo o seu dinheiro no Brasil em 2022. 2021 foi um ano muito peculiar, porque as esperanças que a vacina ia acabar de uma vez por todas com a pandemia do novo coronavírus foram por água abaixo, porque novas variantes mais resistentes à vacina apareceram e aquele antigo normal que a gente tinha na nossa vida em 2019 se tornou cada vez mais um sonho do que uma realidade. Mas, apesar disso, a gente não pode dizer que 2021 foi um ano mais atípico do que o ano que o precedeu, porque 2020 foi um dos anos mais atípicos da história. Lá no final de 2019, você se lembra? Quando a bolsa de valores estava se recuperando, o real se estabilizando e a economia finalmente parecia que ia se recuperar. Uma das maiores pandemias de todos os tempos surgiu colocando milhões de pessoas na incerteza se iriam ter trabalho, se suas empresas iriam continuar vivas, se iriam ter dinheiro, saúde para sobreviver nesses novos tempos. Mas e 2022? Será que ele vai conseguir superar o ano de 2020 e se tornar o ano mais atípico do século XXI? Ou as coisas, depois de tanto tempo, vão conseguir voltar ao normal e no final do ano de 2022 a gente vai estar todo mundo confraternizando com os nossos amigos, familiares, sem máscara, sem se preocupar em vacina, porque nem eu nem você podemos afirmar que somos videntes e que a pandemia está 100% controlada até o fim de 2022. Mas quando a gente fala de fazer previsões, tem uma frase do Keynes que diz o seguinte: eu prefiro estar vagamente certo do que precisamente errado. Então, ao invés de tentar acertar na vírgula o que vai acontecer com a pandemia e como isso vai afetar o mercado, o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar possíveis e prováveis cenários econômicos. Para quê? Para que você possa se munir com senso crítico para alocar seu patrimônio da melhor maneira possível e evitar ao máximo perder dinheiro ano que vem. Então, nossa análise aqui vai focar em coisas que a gente sabe que vão acontecer ou que já estão acontecendo, como, por exemplo, as eleições presidenciais de 2022, o aumento da inflação, da taxa de juros e o crescimento do mercado de criptomoedas, beleza? Então, vamos por partes. Inflação é a perda do poder de compra que uma moeda tem ao longo de um período de tempo. Isso se reflete no aumento dos bens de consumo, de produtos e serviços que são negociados na nossa sociedade. Mas por que esse aumento de preços acontece? Presta atenção. 3 fatores. Primeiro, o aumento dos custos de produção, que pode ser causado pela desvalorização da moeda do país, o que faz com que comprar matérias-primas do exterior, em dólar, fique mais caro para os nossos importadores. O segundo fator para o aumento dos preços é o crescimento da demanda por determinado produto. Vamos lá. Imagina que cientistas tenham descoberto em uma pesquisa que se você comer 1 quilo de jiló por dia, por algum motivo seu corpo começa a produzir massa magra, e perder gordura naturalmente. Isso até que você atinge o shape do Cristiano Ronaldo. O que você acha que iria acontecer no dia seguinte que essa pesquisa fosse publicada? Cleiton descobriu uma receita mágica. Vamos parar de comer proteína e vamos comer jiló. Filas enormes se formariam nos mercados para comprar esse amargo vegetal que praticamente ninguém conhece, eu incluso. É fruto. É uma planta, velho. Tá escrito aqui, ó. Não, mas é um fruto tropical. Não, deixa vegetal, pô. Quem come jiló, mané? Mas a demanda por esse produto ia aumentar. Só que a produção de jiló não ia aumentar do dia para a noite, seguindo essa tendência no aumento da procura que o mercado tem por jiló. E, por sua vez, os produtores de jiló iriam ver um aumento na demanda dos distribuidores e também iriam começar a produzir mais e aumentar o preço com que esse vegetal é vendido para os distribuidores. E isso só aconteceu pelo aumento da demanda causada pelo fato de jiló fazer com que nós tenhamos o shape do Cristiano Ronaldo. Beleza, mané! E o terceiro fator que gera a inflação é a impressão de papel moeda. Aqui, no caso, o que acontece é bem parecido com o segundo fator. Pensa o seguinte, quando o consumidor tem mais dinheiro em mãos, ele tende a consumir mais, o que faz com que a demanda pelos produtos aumente numa velocidade maior do que a produção desse bem, desse produto ou serviço. Isso faz com que os preços desses produtos aumentem no mercado. O principal problema, por outro lado, da impressão desenfreada de papel moeda é que a impressão de papel moeda não aumenta a riqueza do nosso país. A riqueza do nosso país, também medida pelo PIB, ela é medida pela produção de bens e serviços em determinado período de tempo. Ou seja, se a gente aumenta a circulação de dinheiro sem aumentar na mesma proporção a geração de riqueza, a gente tem mais dinheiro para uma mesma quantidade de riqueza, o que faz com que essa riqueza seja representada por cada vez mais dinheiro. Ou seja, o dinheiro perde o seu valor mesmo apesar dele estar em abundância. E é por isso
que a impressão de dinheiro gera inflação. Esse fenômeno eu explico direitinho lá no vídeo por que o real se desvalorizou tanto. Vai aparecer um card aqui em cima, só você clicar e você cai lá. Existem outros fatores que também influenciam na inflação, mas esses três são os principais. No nosso país, existem dois principais índices que calculam a inflação. O IPCA, que leva em consideração a variação do preço dos produtos e serviços para o consumidor final, ou seja, é o que o consumidor final sente na ponta. E tem também o IGPM, que leva em consideração a variação do preço dos produtos e serviços em toda a cadeia produtiva. Ou seja, o IGPM, ele tem, por exemplo, uma influência muito maior do dólar, porque muitos processos produtivos, eles também têm a questão da importação em moeda estrangeira. E aí, em 2021, o IPCA acumulou uma alta de 9,6% e o IGPM uma alta de 16,8%. Mas não foi só o Brasil que teve um aumento da inflação. Praticamente o mundo inteiro teve uma perda no poder de compra da sua própria moeda. Por quê? Principalmente por conta dos vários estímulos monetários dos governos para tentar combater a recessão causada pela pandemia. Então, basicamente, muita gente em situações adversas receberam auxílios do governo, sendo que a produção de riqueza diminuía. Então, se a produção de riqueza diminui e o aumento de circulação de dinheiro aumenta, o que acontece? Inflação. Por exemplo, em 2021, nos Estados Unidos, a inflação já acumulou uma alta de 6,8% no ano. Você tem uma ideia, por motivo de comparação. Essa inflação de 6,8% nos Estados Unidos foi a mais alta nos últimos 39 anos do país. A projeção para 2022 aqui no Brasil é que a inflação vai reduzir para cerca de 4,96%, de acordo com o relatório Focus. Já nos Estados Unidos, a projeção para o ano que vem é de 2,3% de inflação. E aí, mesmo o mercado apontando uma queda para a inflação em ambos os países, a taxa de inflação segue sendo alta para a realidade histórica, tanto do Brasil quanto para os Estados Unidos. E se a inflação pode ser considerado o primeiro sintoma de uma doença para um país, o remédio que os bancos centrais prescrevem para a economia se chama de aumento na taxa básica de juros, que é o segundo ponto do nosso vídeo. A nossa taxa de juros, na nossa economia, chamada de taxa Selic, é o principal instrumento que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. A taxa Selic influencia a todas as taxas de juros do nosso país, seja taxas de empréstimos que a gente contrai no banco, de financiamentos, taxas de cartões de crédito e até juros de aplicações financeiras de renda fixa. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele está desincentivando o consumo no país. Por quê? Se torna muito mais caro para você que sempre quis comprar um carro ou uma casa, contrair o financiamento para isso, assim como fica muito mais vantajoso para você deixar o seu dinheiro rendendo na poupança ou numa aplicação segura de renda fixa, porque os juros vão estar mais altos do que, por exemplo, o que você acha que teria na bolsa de valores. Isso é básico para todos os países que têm um banco central. É basicamente quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a sua taxa de juros para que haja um desincentivo do consumo e a inflação possa ser controlada. Foi exatamente isso que a gente viu no Brasil nesse último ano. A taxa de juros, a taxa Selic brasileira, passou de 2% em janeiro para 9,25% em novembro. Mas peraí, por que a taxa Selic chegou a bater 2% ao ano para começar? Sabe por quê? É porque na crise da pandemia, com tanta gente sendo desempregada, tantas empresas falindo, a movimentação econômica diminuiu. Ou seja, a velocidade do acúmulo da inflação acabou diminuindo também. E aí, o Banco Central, para tentar resgatar a economia do nosso país, fez o quê? Diminuiu a taxa Selic para aumentar a facilidade de obtenção de crédito. E assim, mais pessoas conseguirem encontrar empréstimos, financiamentos, menos juros do cartão e ter maior retorno na iniciativa privada. Só que, em paralelo a isso, o nosso governo, para querer cuidar da população, acabou fazendo o quê? Políticas populistas de distribuição de dinheiro na forma de auxílios. Hoje, no ano de 2021, o que a gente está fazendo é colhendo os frutos das políticas assistencialistas geradas pelo nosso governo no ano passado. E nos Estados Unidos, apesar da inflação ser crescente e a maior nos últimos 39 anos, a sua taxa de juros, implementada pelo Federal Reserve, ainda está em 0%. Ou seja, aplicações lastreadas nessa taxa de juros não estão rendendo nada. Mas, pela última fala do presidente do Fed, a inflação norte-americana deve deixar de ser considerada transitória, ou seja, passageira. Então, provavelmente, o que ele está dizendo é, cara, a inflação deve aumentar. E aí, no caso, nessa perpetuidade da inflação alta, isso faz com que o mercado acredite que provavelmente, em algum momento, vai haver uma alta dos juros norte-americanos para conter essa inflação. Quando os bancos centrais de países acabam aumentando as taxas de juros desse país, acontece um fenômeno onde há um fluxo de capital saindo da iniciativa privada ou da renda variável e migra
para renda fixa, se aproveitando de uma maior rentabilidade causada pelas altas dos juros, de forma mais segura do que se expor ao risco da bolsa de valores ou dos empreendimentos privados. Ou seja, essa alta de juros, agora aqui no Brasil, impacta absolutamente o mercado financeiro brasileiro, principalmente nas empresas que necessitam de empréstimos para conseguir continuar com sua estratégia de crescimento. Por quê? Porque muitas das empresas negociadas em bolsa possuem dívidas atreladas ao indexador pós-fixado. Ou seja, aumentou a taxa de juros, a dívida dessas empresas aumentam também. Quando você tem um aumento da dívida, ou seja, dos juros que as empresas precisam pagar, causadas pelo aumento dos juros, o que acontece com o lucro de uma empresa? Diminui. Se o lucro diminui, o múltiplo multiplicado por esse lucro agora vai dar um valor de mercado menor do que a empresa valia antes, quando a taxa de juros estava mais baixa. Ou seja, muitas empresas na bolsa de valores se desvalorizam. Sob o aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, vai refletir no aumento de taxa de juros de vários países do mundo que, para investidores, são menos seguros do que os Estados Unidos. Ou seja, isso acaba tornando muito atraente para investidores do mundo inteiro investirem em títulos de tesouro e renda fixa norte-americana, porque eles podem ter um retorno razoável, com uma moeda forte e praticamente nenhum risco. E aí a gente chega numa outra indagação. Será que o dólar, em 2022, continua sendo a moeda mais forte e segura do mundo? E para responder essa pergunta, eu vou passar para o nosso terceiro ponto do vídeo. O mercado de cripto está em plena ascensão. Nesse ano de 2021, a capitalização total desse mercado atingiu 3 trilhões de dólares. Quase a fortuna do Elon Musk. Imagina. No início da pandemia, um Bitcoin chegou a valer R$25 mil. E mês passado, em novembro, ele atingiu a casa dos R$350 mil. E, além disso, alguns meses atrás, El Salvador se tornou o primeiro país a aceitar Bitcoin como sua moeda oficial. E aí, o que isso mostra, irmão? Sabe o quê? Que o mercado de cripto, ele deixou de ser algo que pessoas físicas, exploradores e early adopters de uma tecnologia inovadora investem, para deixar com que fundos e até governos invistam. Esse aumento no preço do Bitcoin foi causado principalmente pela desvalorização e perda do poder de compra das moedas de vários países durante a pandemia, sendo assim considerado uma reserva de valor. E aí, com os estímulos econômicos dos países, através da impressão desenfreada de dinheiro, os investidores já esperavam que a moeda de seus respectivos países, seja ela o dólar, o euro ou o real, fosse se desvalorizar. Vendo esse cenário acontecer, muitas pessoas buscaram recorrer a ativos que pudessem ser considerados reserva de valor. Como vimos, o Bitcoin foi uma delas. Google divulgou uma pesquisa no último final de semana falando que Bitcoin está entre os assuntos mais buscados na internet de 2021 e que as buscas sobre como comprar Bitcoin superaram as buscas de como comprar ações. Isso mostra uma tendência inegável, que vem crescendo com as regulamentações do mercado de cripto em diversos países e também a entrada de agentes institucionais nesses mercados. A previsão é que em 2022 a impressão de moeda nos países reduza, já que as economias vão voltar a tracionar por si só. E aí, com isso, o mercado de cripto tende a crescer numa velocidade menor do que nos últimos anos. Será? Bom, isso não significa que o mercado vai crescer devagar. Só significa que um dos principais motivadores para o crescimento desse mercado nos últimos anos, que era a preservação do valor de compra das pessoas, utilizando o Bitcoin e outras criptomoedas como reserva de valor, talvez não seja considerado uma questão tão grande quanto nesses 2 últimos anos. Mas É isso que vai acontecer? Quer dizer, então, o que você está falando, Breno, que Bitcoin vai parar de se valorizar, vai cair, vai entrar em colapso e ninguém nunca mais vai poder ganhar dinheiro com isso? não, até porque pode ser que o pressuposto que a gente tenha colocado aqui de que o motivo pelo qual o Bitcoin se valorizou foi para ele ser considerado uma reserva de valor para investidores possa ser absolutamente errado. Mas o que a gente faz é tirar inferências com base no que a gente sabe. O que a gente não sabe não tem como saber. Foi profundo essa, hein? Continuando, se o dólar tem se desvalorizado substancialmente perante ao Bitcoin, tem uma outra moeda que tem se desvalorizado substancialmente perante ao dólar. Acho que você já sabe qual é? O real. E isso nos leva para o nosso quarto e último ponto da nossa análise. E a cela de prisão aí, tava ok? Tava quietinha? Veja bem, companheiros e companheiras, deixemos o Brasil ser governado pelo nosso amado PT. Antes de falar sobre esse tema polêmico, eu quero saber de você, quem que você acha que vai ganhar as eleições do ano que vem? Vai ser Lula ou Bolsonaro? Ou, se você acha que vai ser qualquer outro candidato, comenta aqui também, né? Independentemente de quem você acha que vai ganhar as eleições, em uma coisa a gente precisa concordar. Ano de eleição no Brasil
é ano de incerteza, instabilidade e, portanto, volatilidade no mercado financeiro e no câmbio. Então, as pesquisas apontam para essa disputa entre Lula e Bolsonaro. São dois tipos de governo com propostas completamente diferentes e até diametralmente opostas. Frente a eleições e incertezas e frente à instabilidade política, a gente pode assumir que o ano que vem vai ser um período de muita instabilidade para os nossos investimentos no mercado brasileiro e é exatamente por isso que você não deveria deixar todo o seu dinheiro no Brasil em 2022. E eu já vou voltar a falar sobre isso, mas vamos lá. Em relação à renda fixa, como ainda existe um cenário de inflação para o próximo ano, títulos de renda fixa que estejam indexados ao IPCA, ao CDI ou à Selic, eles podem ser uma boa alternativa para você proteger o seu poder de compra e ainda ganhar dinheiro com juros de forma segura, né? Só que é importante ressaltar também que em momentos de maior instabilidade e incerteza são os momentos de maiores descontos na Bolsa de Valores. Portanto, se a estratégia que você mantiver for fazer aportes consistentemente na Bolsa de Valores e que dinheiro esse que você pode se dar o luxo de perder no curto prazo, o que você vai estar fazendo é diminuindo o seu preço médio, o que vai aumentar a sua margem de segurança para que, no longo prazo, você tenha um maior retorno sobre o seu dinheiro investido. Porque, basicamente, você está aproveitando um período de incertezas que não tem garantia de rentabilidade em renda variável no curto prazo, mas você está olhando para o longo prazo e isso pode vir a compensar mais lá na frente do que você, por exemplo, comprar títulos públicos e deixar de aproveitar esse momento de baixa. Por outro lado, é preciso levar em consideração também o risco da desvalorização do real frente a todas essas incertezas. A gente não sabe se vai haver uma melhoria de gestão nos gastos públicos, independentemente se Lula ou Bolsonaro for eleito. Caso isso não aconteça, então, basicamente o dólar vai ter a mesma direção que ele teve desde o momento onde o Plano Real foi concebido lá em 1994. E essa direção, caso você se lembre, foi única e exclusivamente para cima ao longo desse tempo. Ou seja, agora, mais do que nunca, é preciso que nós tenhamos parte do nosso dinheiro em dólar para nos proteger dessas incertezas, instabilidades políticas e iminência de má gestão dos recursos públicos do nosso governo, mas também que nós, agora, formalmente, continuemos buscando reservas de valor. Então, por exemplo, ao você pensar em se expor em criptomoedas, o que você pode fazer é investir diretamente numa carteira diversificada de criptomoedas ou você pode investir em ETFs, como por exemplo o Hash 11, que você pode negociar aqui no Brasil. Ou também você pode comprar, por exemplo, uma ação norte-americana de uma exchange que tem sua cotação influenciada pelo valor de criptomoedas. E a sorte é que a gente pode fazer tudo isso pelo mesmo lugar. Então, quantas vezes já ouviu falar da Avenue aqui, por exemplo, que é a corretora de valores parceira da Jovens norte-americana, que permite com que você possa investir em todo o mercado de capitais norte-americano. Eles também estão prestes a lançar uma corretora de cripto dentro da própria Avenue. Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo aqui investindo em criptomoedas na prática pela Avenue assim que eles lançarem essa nova funcionalidade também. Até lá, já abre sua conta para você conseguir ter tudo bonitinho quando eu for mostrar esse passo a passo na prática para a gente construir junto essa carteira de dólar e de criptomoedas. Então, comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ganhar as eleições do ano que vem e como isso vai interferir no seu bolso. Sem mais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.